Deus seja a glória pela vida dos nossos pastores, apóstolo Tadeu e a sua digníssima esposa, apóstola Idamares. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por serem exatamente quem vocês são. Me sinto muito feliz em poder, de certa forma, cooperar, mesmo que indiretamente, para que o reino de Deus se expanda e que vidas possam ser alcançadas. Essa é a minha alegria e obrigado pela oportunidade de fazer parte desse lindo projeto. Deus continue abençoando. Lucas Agostinho, que é um amigo preciosíssimo, te amo muito, obrigado por estar aqui conosco. Você sabe que você tem um lugar especial no meu coração. Cadê o Mateus? Está ali o Mateus. Para quem não sabe, faz assim, Mateus, com a mão. O Mateus, ele é irmão do Lucas Agostinho. E eles moram no Rio de Janeiro. E hoje o Mateus está comemorando mais um ano de vida, né? Hoje é aniversário do Mateus. Eu não sei se o Lucas já falou. Não falou? Então hoje o Mateus está completando seus 25 anos de idade. E olha, gente, olha que incrível. Quando o Lucas, nós nos falamos todos os dias. Quando nós definimos, né, para que o Lucas estivesse aqui conosco, e eu fui comprar o voo, tudo certinho, e o Lucas falou: Pastor Raik, é aniversário do meu irmão, exatamente na terça-feira. E ele sempre me levou no aeroporto, mas nunca entrou em um avião. E eu quero dar esse presente para ele. E aí nós agilizamos tudo e deu certo. Gostou de voar de avião, Mateus? Que legal. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando muita saúde, prolongue os seus anos de vida e que eles possam ser dias de paz e sempre na presença de Jesus. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Mateus. Feliz aniversário. Olha aí, que honra, hein? Mateus Agostinho com a gente. Pastor Diogo Moisés, que é um dos pregadores mais incríveis que eu cresci ouvindo. Ele é um amigo que Deus me deu. Todas as terças-feiras está aqui conosco. Deus abençoe aos amigos. Talvez eu não consegui ainda visualizá-los, mas se eu for aí conseguindo vê-los, conforme eu vou ministrando, eu vou agradecendo um por um, mas aqui fica a minha gratidão já a todos vocês. Queridos, na terça-feira passada, nós começamos uma espécie, eu vou dizer isto, de uma série, porque eu comecei a pregação e estava tão maravilhoso o culto, que nós ficamos, acho que em 3 versículos. Quem esteve aqui na terça passada? Quem esteve? Foi bom o culto ou não? Pensa em um culto, Lucas. Pensa em um culto maravilhoso. O Disco Praise esteve aqui com a gente. Foi uma noite também fantástica. E eu prometi para vocês que hoje nós daríamos continuidade ao que iniciamos na terça passada, e assim faremos. Então, você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no livro, na Epístola aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Diogo, tem algum celular aí para me emprestar? Só para fixar a Bíblia aqui, porque a página fica tentando mudar. Michel, prazer. O pessoal do Data Show, por favor, coloca para mim Êxodo capítulo 2, que nós vamos dar continuação lá, mas eu quero usar um texto em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Melhor, aí, se vocês conseguirem colocar Hebreus 11, aí depois nós vamos para o Êxodo, porque talvez alguém não tenha a Bíblia, só para acompanhar a leitura. Está assim a palavra de Deus. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres do pecado por pouco tempo, porquanto considerou a desonra por Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Queridos, Moisés, indubitavelmente, sem sombras de dúvidas, ele foi um dos maiores líderes que já houve para Israel. Na verdade, ele foi um dos homens que mais conseguiu desenvolver um relacionamento com Deus, falando de níveis espirituais. Moisés foi um homem que talvez atingiu um nível máximo de relacionamento com Deus, a ponto de Deus fazer uso da aliança que ele estabeleceu com Moisés para revelar as maiores verdades, não só para Israel, mas como para a humanidade. Se eu fosse aqui citar para vocês a quantidade de verdades, me ajudem só um pouquinho com o retorno aqui. Se eu fosse citar para vocês a quantidade de verdades que Deus revelou através de Moisés, eu sei que eu iria usar muito tempo, porque Deus revelou as maiores verdades para o seu povo através deste homem chamado Moisés. Moisés, ele é conhecidíssimo, porque ele foi um personagem que Deus usou em um dos episódios, talvez mais conhecido de toda a história da Bíblia, né? Vamos dizer, Antigo Testamento, porque talvez a história mais conhecida da Bíblia seja a história da cruz, e esta é a mais importante. Mas falando de Antigo Testamento, existem algumas histórias que repercutiram com mais facilidade, apóstolo. Como, por exemplo, a história de Davi, né? Um menino que derrubou o gigante. Vocês percebem que para a pessoa acessar esse tipo de história, doutor André, ela não precisa estar todos os dias em uma igreja. Tem pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja, mas que conhecem a história de Davi, do menino que derrubou o gigante, porque é uma história que tem uma força de alcance diferenciada das outras. Por exemplo, a história de Moisés, ou um dos episódios que Moisés fez parte, também faz parte dessas histórias incríveis, né? Que tem um poder de alcance maior, que foi quando eles foram atravessar o Mar Vermelho. Moisés foi o personagem principal que Deus orientou para pegar o cajado, tocar nas águas, e aí o mar se abriu e o povo passou. Então ele é muito conhecido também por esse episódio. Na verdade, se nós fôssemos, Michel, se nós fôssemos separar a vida, a existência de Moisés em fases, em etapas, nós poderíamos dividir a existência de Moisés em 3 fases. Quantas fases? Quantas fases? Gente, tá frio, mas vocês estão vivos. Vamos lá. Só as mulheres, quantas fases? Homens, nós estamos em número bem menor que elas. Mas vamos mostrar para essa mulherada como se faz? Eu perguntei a elas 3. Irmãs, aprendam como se faz. Homens, não vão deixar eu passar vergonha, hein? Só os homens. Quantas fases nós poderíamos dividir a vida de Moisés? Agora o senhor está entendendo porque eu vim de terno, né, apóstolo? Aprenderam, irmãs? Ela 3. Os homens 3. Vamos dar mais uma chance para a mulherada? Será que merecem?
Ah, não. Alguém gritou ali sim, a apóstola falou sim. Vamos na Bíblia, né? A mulher é o vaso mais frágil. Pode ver mulher dirigindo. Brincadeira. Eu não sou machista, não, viu? Eu estou brincando. Vamos dar mais uma chance para a mulherada, então. Quantas fases nós poderíamos dividir a existência de Moisés? Uau! Houve uma revolta feminina aqui, hein? Gente, eu vou começar. Se você não pegar, eu vou pular aí. Moisés viveu 120 anos. Esse foi o total de dias de Moisés. Ele existiu exatamente 120 anos. Se eu falei que nós podemos, pega isso aqui, gente, que não tem no Google, hein? Se eu falei que nós podemos separar a existência de Moisés em 3 fases, nós vamos pegar 120 anos, pastor Lacava, e vamos dividir por 3. Então, 120 dividido por 3, 40. Exatamente 3 fases de 40 anos que nós podemos separar a vida de Moisés. Os 40 primeiros anos de vida foi a fase que Moisés cresceu no palácio. Eu preguei aqui na terça passada e vocês viram que eu falei que a princesa, filha de Faraó, viu o menino no cesto. Então ela vai levar ele para o palácio. Então a primeira fase, preste atenção, os 40 primeiros anos de vida de Moisés, ele cresceu no palácio, sendo chamado filho da filha de Faraó. Então é a fase que Moisés vai estudar, se fortalecer intelectualmente. E ele vai nessa fase, apóstolo, pega isso, ele vai crescer com a ideia de que ele era Diogo. Imagine você ser chamado neto de Faraó, que era o homem mais poderoso da época. Então, os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele cresce desfrutando de um conforto fora do comum. Ele não sabia o que era fome. Ele não sabia o que era ter que repetir roupas. Ele não sabia o que era andar de transporte público. Ele estava no lugar mais luxuoso que existia naquela época. Ele estava no palácio. 40 anos, pastor Lacava. Os 40 primeiros anos de vida de Moisés, ele cresceu no palácio. Então ele cresce com essa ideia: eu sou alguém importante, eu sou alguém especial. Aonde eu chego, todo mundo me respeita. Meu vovô é Faraó. Aí olha que interessante, gente. A segunda fase vai ser dos 40 anos de idade aos 80, que foi exatamente quando Moisés saiu do palácio para cuidar de ovelhas no deserto. Ele saiu do palácio exatamente com 40 anos de idade e se tornou pastor, ou ficou pastoreando, exercendo esse ofício por 40 anos. E nessa fase de deserto, olha que contraste, gente, olha que paradoxo. Um menino que cresceu os 40 anos, os 40 primeiros anos, Michel, da sua vida dentro de um palácio, agora vai sair do palácio para cuidar de ovelhas no deserto. E um detalhe, Diogo, as ovelhas que Moisés pastoreava, nem dele elas eram. As ovelhas eram de Jetro, do sogro de Moisés. Olha que loucura. Um menino que cresceu com tudo, agora está no deserto, sem nada. Essa segunda fase é a fase que ele vai descobrir que ele não era nada daquilo que ele pensou ser no palácio. Gente, se você não pegar, eu vou pular aí, hein? Primeira fase, ele cresce no palácio pensando que era. Segunda fase, vai para o deserto, fica sem nada e descobre que ele não era nada daquilo que ele pensou. Com 80 anos de idade, vai começar a terceira e última fase da vida de Moisés. Gente, só de lembrar eu arrepio. Essa fase
foi quando Deus apareceu em uma sarça. Já pegaram. Ó, no capítulo 3 do Êxodo, Moisés estava cuidando de ovelhas com 80 anos de idade. Deus aparece numa sarça e diz assim, ó: Moisés, eu quero que você abrace uma causa. Você vai ter que se apresentar diante de Faraó e falar para Faraó deixar o povo que ele está segurando sair do Egito. Aí Moisés vai perguntar para Deus, que naquela ocasião ele ainda não sabia quem era, qual era o nome de Deus. Aí Deus falou: pega a minha identidade, que foi o versículo que eu li na terça passada. Deus falou: você quer saber o meu nome? Eu sou o que sou. Então, ó, a primeira fase é a fase que Moisés pensa que é. A segunda é a fase que ele descobre que ele não é. E a terceira é a fase que ele descobre que Deus é. Não, eu vou repetir para ver se o apóstolo pegou. Primeira fase, ele pensa que ele era o cara, está no palácio. Segunda fase, vai para o deserto e descobre que ele não era nada daquilo. Terceira fase, Deus aparece para ele e diz: eu sou o que sou. Então hoje eu quero falar desse Moisés que viveu todas essas fases. Vamos só dar uma recapitulada na primeira fase da vida de Moisés. Êxodo 3, por favor, rapidinho, que eu não vou poder estender muito a pregação. Eu só vou dar um feedback para quem não esteve aqui na terça-feira passada. Gente, se vocês forem pegando, vocês aproveitem para glorificar Deus, tá? Eu vou ser bem rápido. Só vou pincelar o que nós falamos na terça passada. Faraó, o homem mais poderoso, tinha falado assim: a partir de hoje, se um hebreu nascer aqui no Egito, vai morrer. Porque ele estava incomodado com a multiplicação dos hebreus ali. Bem na hora que Faraó deu um decreto de morte, Deus deu um projeto para Joquebede, que no caso foi Moisés. Moisés não era apenas mais um filho. Quando Moisés nasce, é um projeto de Deus nascendo. Aí vocês lembram que foi essa palavra: Deus fez um grande projeto nascer no meio de um decreto de morte. Porque Deus não depende de ambiente favorável para fazer grandes projetos nascerem. Moisés nasceu, eu preciso do Êxodo 2. Moisés nasceu, a mãe viu que era um menino, com medo do menino morrer, ela escondeu para que ele não fosse morto. Aí nós falamos aquela outra parte da pregação. Alguns projetos, para não darem errados, você vai ter que escondê-los. Porque nem tudo que Deus entrega para você, você pode sair mostrando para todo mundo. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Moisés foi escondido. Mas ela só conseguiu esconder o menino por 3 meses. Porque enquanto ele estava escondido, ele foi crescendo. O projeto de Deus não depende de vitrine para crescer. Até escondido, ele se desenvolve. O projeto de Deus cresce. Então nós fomos dando essas pinceladas. E agora, por favor, aqui, versículo de número 4. Já vamos para o 4, que nós vamos continuar a pregação. A irmã de Moisés ficou de longe. Quando a mãe colocou ele no cesto, a irmã de Moisés ficou de longe para saber o que aconteceu. 5. Olha quem está descendo do palácio, gente. Foi aqui que nós acabamos a pregação. A filha de Faraó desceu para tomar banho no rio, e as donzelas passeavam à margem. Quem estava passeando na margem? Quem? As donzelas da princesa. Mas olha quem viu o cesto. Ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. Aí essa foi o fechamento da pregação na terça passada. Ó, a câmera está pegando. Se as donzelas estavam mais próximas da beira do rio, se elas estavam mais perto do cesto, por que foi a princesa que viu o cesto e não as donzelas? Foi aqui que nós acabamos a pregação. Porque Deus não mostra projetos para quem não tem recursos para mantê-lo vivo. Então, eu vou ir e aproveita para pegar.
essas donzelas aqui, elas não tinham poder de convencer Faraó para o menino ficar vivo. Essas donzelas aqui, elas não tinham recursos para manter o menino vivo. Então, para que Deus vai mostrar um projeto para quem não tem recursos? Alguém pegou ali, para mantê-lo vivo. Então, a mensagem para você é essa: Deus sabe exatamente para quem que Ele tem que te apresentar. Você pode falar educadamente para quem está do seu lado? Deus sabe para quem que Ele tem que apresentar o seu projeto. Existem pessoas aqui que têm projeto, mas não têm condições para mantê-lo vivo. Gente, se você não pegar, eu pulo aí. Existem pessoas aqui que Deus já deu o projeto, só que a pessoa não tem recursos para mantê-lo vivo. É aquela pessoa que tem a ideia, mas não tem condição para financiar. Eu tô arrepiado. É aquela pessoa que já carrega. Pastor, eu já tenho, já está aqui, Deus já me deu. Só que eu preciso de recursos para fazer acontecer. Eu preciso de recursos para fazer dar certo. E aí Deus está liberando essa palavra para alguém. Eu vou te conectar com as pessoas que realmente podem fazer o projeto que você carrega acontecer. Você pode aplaudir a Deus por isso? Gente, eu amo os detalhes. E se você acredita em palavra em detalhes, eu estou falando, Michel, eu estou falando que tem donzelas no plural, doutor André. Olha quantas pessoas estavam na borda daquele rio, apóstolo. Muita gente, Deus não está deixando nenhuma ver. Porque para a sua vida mudar, você não depende de muitas pessoas. Não. Ó, lá em cima alguém pegou. Eu vou repetir. Olha a chave. Para você chegar aonde Deus quer que você chegue, você não precisa de muitas pessoas. O problema de muita gente é que fica assim: não, pastor, eu preciso que muita gente veja o meu projeto. Alguém está pegando. Eu preciso que muitas pessoas me visualizem. E Deus está falando: não, você só precisa ser conectado com a pessoa que eu preparei para te levar para o lugar que eu estabeleci. Então quem está sendo um instrumento que Deus está usando para mudar esse decreto de morte aqui é apenas a princesa. As donzelas não precisaram ver, apenas a princesa. Pastor Diogo, você pode me ajudar só em uma pergunta que eu vou te fazer? E se eles não pegarem, nós dois vamos pular lá, hein? Pode tirar a máscara que eu não estou com coronavírus, não. Quem queria matar as crianças naquela época? Faraó. Se ele não pegar, a gente pula. Então, Faraó que queria matar as crianças. Sim. Quem que está vendo um menininho no cesto? As donzelas. Ó, as donzelas estavam na borda. Quem viu? As donzelas. Ó, a filha de Faraó. Então quem está vendo não são as donzelas, porque elas não tinham poder para fazer o menino ficar vivo. Quem está vendo, isso aqui é detalhe, é a princesa. Se ele não pegar, a gente pula. Quem que vai levar o menino para dentro do palácio? A princesa. Por isso que o menino fica vivo. Se liga nisso aqui. A princesa está levando, gente, pega isso aqui que isso aqui é palavra revelada. A princesa está levando para dentro do palácio uma bomba. Fala para eles. Relógio. Ela está levando, olha que tremendo. Ô Michel, a princesa viu um menininho e falou assim: olha que bonitinho, gostei tanto dele.
Eu vou levar ele para casa, vai ser meu baby. Aí ela está levando para dentro de casa uma bomba. Pegou, apóstolo? Gente, isso aqui, Diogo, não é para quem está boiando. Isso aqui não é para quem está boiando. Eu estou arrepiado. Você acha que a princesa sabia que estava levando para o colo do pai dela um menino que lá no futuro ia quebrar o sistema do Egito? Não. Se ela soubesse, gente, pega isso. Se ela soubesse, Michel, que esse menino que ela está levando para dentro da casa dela seria o homem que Deus apareceria no futuro para falar: eu vou te usar para tirar o meu povo dessa escravidão. Nunca que a princesa teria levado Moisés para dentro do palácio. Então, alguém está pegando? Então, na cabeça da princesa, ela está levando apenas uma criança para o palácio. Mas no plano de Deus, no plano de Deus, Moisés vai ser um agente secreto. Deus está colocando Moisés no palácio como um agente à paisana. Pega isso. Deus vai te colocar em lugares restritos. E eu vou ser mais ousado ainda. Talvez Deus já te estabeleceu ao lado de algumas pessoas estratégicas, com um plano maior do que a sua necessidade. Não. Eu vou jogar para o alto mais uma vez para ver se você pega. Na cabeça de alguém, Moisés está entrando no palácio para comer bem, para ter vida confortável, para ter dinheiro. E Deus está falando: eu não estou te colocando só por causa da sua necessidade. Eu tenho um plano por detrás de tudo isso maior do que a sua necessidade. Então o plano de Deus, obrigado pastor Diogo, o plano de Deus em ter levado Moisés para dentro do palácio, não era apenas para Moisés desfrutar de todo aquele conforto. O plano de Deus não era para que Moisés tivesse um quarto bom, com uma cama king, com segurança. Não. Deus colocou Moisés lá estrategicamente. Gente, isso aqui não é mensagem copiada de Google. Pega isso daqui. Deus precisava de alguém que tivesse acesso, pastor Lacava. Eu vou tentar contextualizar essa pregação para que ninguém perca a revelação. Se alguém aqui tentar marcar uma reunião com Trump, que hoje é considerado um dos homens mais poderosos do mundo pela ONU, alguém aqui consegue marcar uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, sim ou não? Por quê? Porque é difícil chegar perto de pessoas poderosas. Não, gente. André, entre nós dois, naquela época o Trump era faraó. Ninguém chegava perto dele. Deus precisava colocar alguém dentro do palácio. Eu estou vendo os pastores pegando, eu vou repetir. Deus precisava levar alguém para dentro do palácio, porque lá no futuro Deus iria precisar usar o acesso para o nome dele ser glorificado. Deus precisa te colocar em alguns lugares. Eu vou repetir. Deus precisa te colocar em alguns lugares que você não consegue chegar sozinho. Deus vai abrir algumas portas para você que com a força do seu próprio braço jamais você conseguiria ver elas abertas. Mas escute isso que eu vou te falar. Sempre que Deus te levar a lugares restritos, Deus terá um propósito bem maior do que a sua necessidade. Deus vai cercar Moisés de intelectualidade, Deus vai cercar Moisés de força, Deus vai cercar Moisés de estudo. Naquela época, quem fazia parte dos escravos não estudava em escola boa. Vê se Moisés
ele está ficando sem estudar? Lê a Bíblia, ele estudou nas melhores faculdades, cresceu intelectualmente. Deus cercou Moisés de recursos, mas tudo que Deus proporcionou para Moisés não foi apenas para que as necessidades pessoais dele fossem supridas. Deus cercou Moisés de recursos, porque lá na frente Deus iria precisar usar tudo que ele tinha dado para Moisés. Você pode educadamente falar para quem está do seu lado: Deus vai te colocar em alguns lugares, vai te dar alguns acessos, mas lá na frente Deus vai precisar usar os recursos e os acessos. E aí, você vai ter coragem de disponibilizar para Deus? Olha, eu montei toda essa introdução para chegar aqui, e aqui está a minha pregação. A pergunta é essa daqui: para que você quer dinheiro? Para que você quer poder? Eu sei que as pregações que nós ouvimos nas igrejas são: se prepare porque as portas vão se abrir, se preparem porque vocês vão prosperar, se preparem para trocar de carro, se preparem porque a empresa vai bombar. Enfim, nós estamos acostumados a ouvirmos esse tipo de pregação. Agora, a minha pregação de hoje é uma pregação que vai além disso. Vai para o depois. E depois que Deus abrir a porta, e depois que Deus te der dinheiro, e depois que Deus te colocar em lugares restritos, Ele vai poder usar tudo isso para o nome dele ser glorificado? Ou você vai se esquecer o porquê Deus te levou? Preste atenção, gente. Eu sei que essa palavra é uma palavra confrontadora. Deus nunca te colocará em um lugar sem ser que o nome dele seja glorificado naquele ambiente. Todos os lugares que Deus te estabelecer, tudo que Deus proporcionar você alcançar na vida, tem um propósito muito maior do que apenas as suas necessidades em serem supridas. Olha o que eu estou pregando para vocês. Deus não deixou o menino morrer, mas não foi apenas para a mãe sorrir. Tinha um povo que precisava de um libertador. Pastor Lacave, então Moisés vai ficar vivo não só por causa da mãe, mas por causa de um povo. E olha o que eu li para vocês no começo da pregação. Eu li Hebreus 11, trata exatamente do que eu estou tentando explicar para vocês. Moisés, já sendo grande, sendo adulto, ele não era mais uma criança. Olha o versículo 24, gente. Essa fé aqui que eu desejo que nós possamos atingir. Versículo de número 24. Pela fé Moisés, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vocês têm ideia do que a Bíblia está falando aqui, gente? Sabe qual é o sonho de todo pobre? Ficar rico. Sabe qual é o sonho de todo anônimo? Ficar famoso. Sabe qual é o sonho de quem não tem? É um dia ter. Quem não gosta de fama? Quem não gosta de poder? Quem não gosta de popularidade? Quem não gosta de vida confortável? Quem não gosta de luxo? Todo mundo gosta.
Mas olha o que a Bíblia está falando aqui, ó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ele não está agindo pela empolgação, ele não está sendo levado pela imaturidade. O que a Bíblia está falando aqui, doutor André? Ele sabia o que estava fazendo. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que ele está fazendo aqui, ó? Todo mundo quer poder, ele está falando, eu abro mão. Todo mundo quer palácio, ele está falando, eu não quero. Todo mundo quer fama, Moisés está falando, eu perco a minha popularidade, mas eu não perco o propósito. Eu vou repetir, para Moisés, pega isso, para Moisés o propósito é mais importante do que a popularidade. Ele entende, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu tenho um conforto, eu tenho uma casa boa, eu tenho uma mesa farta, eu tenho um quarto bem bonito e bem confortável, só que o meu sangue não é o mesmo que corre nas veias deles. Eu sou chamado filho da filha de Faraó, mas eu não sou filho dela. Eu não faço parte desse povo, eu faço parte de um povo diferente, de um povo eleito, de um povo que foi escolhido e que está sofrendo, e eu vou abrir mão de todo o meu conforto para viver pelo propósito. E olha o que a Bíblia diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Continua o versículo, olha aqui, gente, e olha o que ele escolheu: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Ele abriu mão da zona de conforto para sofrer com o povo de Deus, porque ele entendeu: eu não estou aqui por estar, eu não estou vivo pela sorte nem por um acaso, eu estou vivo porque as mãos invisíveis de um Deus poderoso me livrou, e eu sei que Ele me trouxe até aqui a fim de usar a minha vida para o nome dEle ser glorificado. Não se esqueça do que Deus já fez, não se esqueça dos livramentos que Deus já te deu, não se esqueça das arapucas que Deus já te tirou, não se esqueça das ciladas que Deus já te livrou. Não se esqueça dos laços que Deus já te arrancou. Lembre-se, tudo que Deus fez na sua vida é a fim de que o nome dEle seja glorificado. Fala para quem está do seu lado: não se esqueça que você só está vivo por um propósito. Continua o versículo. Ele escolheu ser maltratado, ó, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, com essa atitude, ele está falando: é melhor eu ter uma vida simples, vivendo um propósito, do que eu permitir que as muitas riquezas me façam esquecer quem eu sou e para que eu estou aqui. Finalizei a minha pregação. Como pastor, como um pregador, como alguém que luta para vencer na vida, como eu sempre lutei. Vocês que me conhecem e que me seguem há muitos anos, nesses cultos das terças-feiras, às vezes aparecem as lembranças para mim no Facebook, no Instagram. 6 anos atrás, nós já tínhamos esse culto aqui. Escuta o que eu vou te falar. Eu sempre fui um homem que tive vontade de vencer na vida, e com a bênção de Deus consegui alcançar muitas coisas que eu jamais alcançaria pelas minhas limitações geográfica e, enfim, familiar e por aí vai. Mas Deus me deu a dádiva, pastor Lacava, um jovem
que tinha um sonho de ter um pai pastor. Hoje eu prego em convenções para mais de 5.000 pastores. Imagine 5.000 pastores sentados ouvindo um jovem pregar. Um jovem que, Mateus, pegava carona com um motorista para ir para culto. Hoje eu tenho um carro, não é o melhor do mundo, mas é muito bom. Me leva, me traz. Hoje nem preciso trocar de marcha, Michel. É automático. Só Deus faz isso. Um jovem que pendurava os ternos na parede, e ternos doados do brechó. Ontem eu estava organizando algumas coisas em casa e eu contei quantos ternos eu tenho e também separei uns para doar, alguns para eu doar. Eu sempre faço isso, pego algumas roupas e vou abençoando as pessoas. E eu contei lá e tinha mais de 10 ternos. Então eu olhando para tudo isso, eu falei, caramba, olha, antigamente eu pegava no brechó e hoje eu tenho mais de 10. Eu sei que para algumas pessoas, o que é 10 ternos? Não é nada. Mas da onde eu vim, hoje, esses detalhes fazem toda a diferença. Eu vejo o cuidado de Deus. Mas espera gente, eu não estou aqui para falar do que eu tenho, de carro, de nada disso. Porque isso aí qualquer um pode ter. O que eu estou falando é que o meu medo é que essas coisas me façam esquecer o porquê eu nasci. Eu não posso viver a minha vida apenas para dirigir um carro legal. Seria uma vida medíocre demais. Você está pegando, Michel? Eu não posso viver a minha vida apenas para conhecer um país do meu sonho, ou eu não sei. Sabrina, a pregação minha hoje é essa daqui. Como pastor, o meu único medo é esse. É que as coisas desse mundo sejam mais importantes do que o plano de Deus. E é sempre contra isso que eu luto. É muito bom ter as coisas, mas o que você precisa entender é que tudo daqui vai passar. Tudo daqui é passageiro. Eu não estou aqui fazendo apologia a uma vida miserável. Não é isso. Eu não estou aqui querendo que você perca o equilíbrio. Não. O que eu estou querendo te falar é que Deus não te fez apenas para ganhar dinheiro. Deus não te fez apenas para realizar os seus sonhos. Você não existe apenas para conseguir tudo que você quer. Deus quer fazer algo tão grande através da sua vida que dinheiro nenhum pode pagar. Deus quer te usar para abençoar muitas vidas. Deus quer te usar para livrar pessoas de prisões, de algemas. Aleluia. Deus quer te usar para viver uma vida que dinheiro nenhum é capaz de pagar. Sabe, quando você vive por um propósito, Lucas, o dinheiro perde o significado. O dinheiro perde o valor. Quando você é um cara muito apegado nas coisas, se alguém risca o seu carro, você fica louco. Porque se aquilo ali é tudo para você, é o carro, é a casa, é o celular, é a roupa, e qualquer coisinha que acontece, você explode fácil, você perde a paz, você perde a alegria, você perde a vida, você briga com a família. Por quê? Porque você está muito com o coração nisso. Agora você já viu quando você vive pelo propósito de Deus? Carro pode quebrar, pode riscar, pode bater, pode perder dinheiro, mas parece que uma coisa mais forte do que você te move, e nada te para. Nada te para. Por quê? Porque você está vivendo pelo propósito de Deus. O que eu estou falando, gente, essa igreja, na minha opinião, é uma das igrejas mais bonitas de São Paulo. E eu não falo isso com vaidade. Vocês sabem, olha que igreja linda, lustres, poltronas de cinema vocês estão sentados. Mas o que eu estou falando é que de nada disso aqui, nada disso aqui é mais importante do que o propósito. E às vezes eu percebo
que essas coisas às vezes é mais importante para algumas pessoas do que a própria presença de Deus, do que o propósito. Deus está te chamando para abrir mão da sua vida, para viver para a glória dele. Eu vou repetir, Deus está te chamando para abrir mão da sua própria vida, para viver para a glória dele. Você tem coragem de sacrificar os seus sonhos para viver o sonho de Deus? Você tem coragem de sacrificar a sua alegria para ver outras pessoas alegres? É o que Moisés está fazendo. Gente, ele abriu mão de tudo, para depois ser perseguido, maltratado. Passou a viver uma vida arriscada. Mas ele entendeu: eu não nasci apenas para viver uma vida confortável. Eu nasci para viver o propósito de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Olha aqui para mim. Se você trabalha, se você luta, se você vive apenas para ganhar dinheiro, a fim de que o seu dinheiro te capacite e te dê condições para comprar tudo que você quer, você pode ser tudo menos alguém que entendeu o que é cristianismo. Se você tem dinheiro e o teu dinheiro não glorifica a Deus, se você tem respeito, influência, a tua influência não glorifica a Deus, pode ter certeza, talvez você perdeu o propósito. Não tem sentido Deus me dar dinheiro se o meu dinheiro não for para o reino. Não tem sentido Deus me dar poder e influência se Ele não tiver acesso a essas coisas. É Deus falando: Moisés, eu te coloquei no palácio, te fiz crescer com o faraó, porque lá na frente eu vou precisar que você tenha coragem de chegar lá e falar para faraó que eu sou e ele não é. E Moisés não se intimidou. Ele foi e cumpriu o propósito, e Deus foi glorificado. Quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, Deus disse: eu sou o que sou. Deus estava dizendo: se você cumprir o meu propósito, fica despreocupado, que eu vou ser para você exatamente tudo o que você precisar. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Olha, hoje eu quero chamar aqui na frente, rapidamente, somente as pessoas que foram tocadas por essa palavra. Pastor, eu realmente preciso ressignificar algumas coisas na minha vida. As coisas da terra, por um momento, passaram a chamar muito a minha atenção, e eu preciso realmente me reencontrar. Eu preciso reencontrar o meu propósito em Deus. Eu quero voltar a viver para Deus ser glorificado. Tem pessoas aqui que em toda oportunidade falava de Jesus. No começo, qualquer oportunidade queria orar pela pessoa, queria falar de Deus, queria convidar para vir para a igreja. Mas o tempo foi passando e talvez você entrou no automático. Você até se esqueceu quem é você. Você não está naquela empresa só para ganhar dinheiro. Você não está naquela empresa só para produzir. Você está naquela empresa para manifestar a Deus lá. Você não nasceu na sua família apenas para ser mais um. Você é a pessoa que vai ser o instrumento que Deus vai usar para manifestar o reino lá. Pastor, eu estou sentindo que foi para mim essa pregação, e eu preciso reencontrar o meu propósito em Deus. Sai do teu lugar, corre aqui na frente que eu quero orar com você. Você que está sentindo que foi para você essa pregação, eu quero que você saia do teu lugar, corra aqui na frente, que nós vamos fazer uma oração juntos. E o que eu estou falando aqui não é apelo para quem está desviado da igreja. Não é apelo. Isso aqui é algo para quem talvez vive dentro da igreja, que vem todas as terças-feiras, mas realmente está vendo que algumas coisas aí precisam ser reajustadas no mundo espiritual. Você que foi tocado por essa pregação,
Você já pode ficar à vontade, se levante e venha aqui na frente que eu quero orar com você. Hoje é noite de conscientização, para você entender que o que você tem não é teu, é de Deus. Hoje é noite de conscientização, para você entender realmente tudo que eu vivo tem um propósito muito maior do que eu consigo ver. Tudo que eu tenho é teu. Se vocês podem, eu gostaria que vocês dobrassem os joelhos de vocês, vocês que estão aqui na frente. Tudo que eu tenho é teu. O que eu estou falando é isso aqui. O sonho de um jovem comum, às vezes é ter uma moto, um carro, uma motona, um carrão. Mas para que eles querem um carrão e uma motona? Às vezes para pegar as meninas, para mostrar que eles são os caras. Não, eu quero a motona, eu quero o carrão, porque eu quero pegar todas. Eu quero parar o baile. E aí Deus está falando: o carrão e a motona eu posso te dar, mas não para você pegar todas, mas não para você parar o baile, mas para você vir para a igreja. Aleluia. Tem empresários aqui que estão falando: eu quero dinheiro porque eu quero mostrar para o meu rival, eu quero mostrar para o meu concorrente que eu tenho mais do que ele. Deus está falando: eu posso te dar mais do que você imagina, mas eu não quero te dar dinheiro para você se vingar de ninguém. Eu não quero te dar dinheiro para você se autopromover. Eu posso te dar para o meu nome ser glorificado e você fazer o bem para o próximo. Você ser uma pessoa com um coração altruísta, uma pessoa solidária, uma pessoa que vê uma necessidade e diz: você não vai ficar com fome não. Deus me cercou de bens, Deus me cercou de recursos para o nome dele ser glorificado. Então é disso que eu estou falando. Você entender que Deus tem um propósito em todas as conexões que Ele faz. Se Deus te conectou com pessoas, se Deus te conectou com lugares, você pode ter certeza, Deus tem interesse em te usar como um canal para se manifestar, para se revelar nesses lugares e diante dessas pessoas. Olha quantas pessoas, Lucas, olha quantos jovens. Tem jovem que me manda foto no Instagram, que vem lá de Jundiaí para o culto. Eu não sei se o Mateus está aqui. Se tiver, levanta a mão para eu te ver, Mateus. Vem de Jundiaí de longe e diz: pastor, Deus me deu uma BMW. Deus me deu. Mas olha, esse carro vai ser o carro que sempre vai me levar para os cultos. Tem dinheiro que paga isso, Lucas? Você vê um jovem poderia estar zoando, entendendo que não vale a pena viver a vida por viver. Você tem que viver a vida para a glória de Deus, para Deus ser glorificado nos detalhes. Pastor, como que eu faço? Eu não estou mais sentindo Deus, eu não estou mais conseguindo. Chama Ele. Esse é o momento que você está de joelho, que você pode chamar Ele. Você pode falar: Deus, eu estou aqui, sozinho eu não consigo. Eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua glória, eu preciso te sentir. Orem. A presença de Deus está aqui. Orebaixo. Prazeres pessoais e se esqueceu do propósito. É um momento de você pedir perdão. Você que está na sua casa, talvez você abandonou o propósito de Deus por causa do teu egoísmo. Talvez a tua vontade de crescer, de ganhar dinheiro, de se autoafirmar, porque nós vivemos num mundo capitalista.
capitalista, onde as pessoas são avaliadas pelas coisas que elas têm, por aquilo que elas possuem, e talvez você mergulhando, vivendo nesse oceano de ego, você acabou se esquecendo do porquê você nasceu. E agora é o momento de você não se reafirmar no mundo externo, não se autoafirmar no oceano de ego, mas agora é o momento de você se posicionar no mundo espiritual e falar: eu entendo que eu nasci com um propósito de Deus na minha vida, eu entendo que eu nasci para viver para a glória de Deus. Esse é o momento de você se reafirmar no mundo espiritual e mostrar para os demônios: eu não vivo por viver, eu não vivo por um acaso, eu não estou vivo pela sorte, eu estou vivo porque Deus me livrou para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. A igreja pode ficar de pé, quem está aqui na frente fica de joelho. Quero conhecer mais de ti. Chama ele, Lucas, com o coração. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo de desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Chama ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Levante as suas mãos e grite: Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Então levante as suas mãos no alto e diga: eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo mundo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Enquanto você está cantando, Deus está ministrando no meu coração. Parece que eu estou vendo como se fosse um filme de Moisés chegando para a família da realeza. Tecladista, como é o seu nome? Juninho, o Lucas está cantando: eu quero viver algo novo. E parece que eu estou vendo Moisés declarando isso quando ele diz: eu vou sair desse palácio. Quando ele abre mão do palácio, Juninho, ele está declarando exatamente isso: eu estou cansado disso aqui. Batera, como você se chama? Ismael, é Moisés falando assim: ó, isso aqui está fácil demais, a vida aqui está confortável demais. Aleluia. Isso aqui tem endereço para alguém. Quando Moisés renuncia o palácio, o poder, a riqueza, apóstolo Tadeu, ele está dizendo: eu já cansei desse conforto me impedir de viver o propósito. Eu quero viver algo novo. Aleluia. E olha, Lucas, para Moisés viver algo novo, ele teve que abrir mão daquilo que já tinha virado rotina. Ele teve que entrar no campo
isso. Ele tinha futuro garantido quando saiu do palácio, Lucas? Não, é incerto. Ele saiu do palácio e foi para o deserto. Alguém registrou a carteira dele? Não. Alguém falou, vou te dar salário todo mês? Não. Alguém falou, fica em paz que o teu futuro está garantido? Não. Então ele sai da zona de conforto e entra na área de risco. E é ali que ele vai depender. Vai viver perigosamente todos os dias. Deus precisa que você abra mão de algumas coisas que te estagna. Olha, tem pessoas chorando aqui, apóstolo. Gente, olha a revelação que Deus está me dando. Existem algumas coisas que aparentemente são boas para os seus olhos carnais, mas elas te estagnam no mundo espiritual. Existem algumas coisas que geram prazer para a tua carne, mas que elas te bloqueiam, elas te paralisam, elas não deixam você se desenvolver em Deus. Como Moisés vai ver Deus aparecer em uma sarça se ele estiver no palácio? Deus precisa que Moisés tenha coragem de abrir mão daquilo que fazia bem para ele. Quando Moisés abre mão daquilo que fazia bem para a carne dele, Deus diz, agora você vai entrar no campo da dependência. Viver, apóstolo, isso é o mais lindo. Viver na dependência é correr risco todo dia. Lucas, se eu não correr risco, eu não estou vivendo. Pegou, apóstolo? Pegou? Se eu não correr risco, eu não estou no campo da dependência. Todas as vezes que alguém tem um futuro incerto, um cantor, ele às vezes olha e diz, caramba, como será que vai ser o meu futuro? Um pregador, um pastor, um empreendedor que vive pela fé, nem sempre ele vai ter as garantias. Michel, mas é isso. Viver na dependência é viver perigosamente, correndo risco todos os dias. Mas preste atenção, Deus se manifestará em cada risco que você correr. Chacoalha, você que está de pé, você que está na frente, fica de joelho. Você que está de pé, chacoalha a mão de quem está do teu lado. Fala assim, ó, cuidado com os prazeres carnais. Eles podem estar estagnando a sua vida espiritual. Lucas, eu acabo, olha isso aqui. O maior inimigo do meu sucesso futuro, fala para eles, é o meu sucesso do presente. Pegou? Pegou? Eu vou repetir só mais uma vez. O maior inimigo do teu sucesso futuro talvez pode ser o teu sucesso presente. Moisés no palácio é um sucesso, mas ele diz, isso daqui está me impedindo de ser quem Deus quer que eu seja. Então, para eu ter sucesso espiritual, eu não posso deixar esse sucesso carnal, material, me estagnar. Às vezes Deus vai pedir para você abrir mão de algumas coisas que no presente são boas, mas só para você não viver uma vida estagnada, uma vida de pensando que está tudo bem, quando na verdade pode sempre melhorar. Agora, vocês podem ficar